Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Se prestamos atenção nos louvores, vamos perceber que a pregação vai ser sobre um homem que é cuidado por Deus e sobre uma mulher que é cuidada por Deus, sobre os filhos de Deus cuidados pelo seu pai. Diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse a Abraão, irmãos. Então o Senhor disse a Abrão, ainda não era Abraão o nome dele. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e foi com ele Ló. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Até aqui. Rei dos reis, soberano Senhor, Deus bendito, Deus que cuida dos teus filhos, Deus que cuida de nós. Nós queremos ser cuidados agora pela tua palavra. Cuidados, ó Pai queridos, pelo teu amor. Cuidados, ó Pai querido, pelas tuas mãos poderosas que nos sustenta. Cuidados por ti. Assim como o Senhor cuidou de Abrão em sua jornada. Deus, nós queremos, ó Pai querido, ser guiados pelo Teu Espírito e ouvir a Tua voz e sermos direcionados para que essa palavra que hoje será ministrada possa ser, ó Pai querido, vivida dia após dia pela Sua igreja e por aqueles que estão para ouvir no futuro. Deus, que o Senhor, ó Pai querido, abençoe os ouvintes que aqui estão e que estão em seus lares e possam, ó Pai querido, ter as suas mentes agora cativa à obediência de Cristo para ouvir a Tua voz. Em Teu nome santo que eu oro e agradeço, Jesus. Amém. Bom, nós hoje entoamos 3 louvores, um ensaiado e 2 não foram ensaiados. Mas os 2 que não foram ensaiados, eles trazem consigo a mesma mensagem. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu passe necessidade, ainda que eu passe provações, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E aqui no capítulo 12, estamos vendo agora o primeiro contato de Deus com Abrão. O primeiro contato de relacionamento entre Deus e Abrão, que é um dos nomes mais famosos da Bíblia, do Velho Testamento, porque toda a descendência de Israel começa na vida deste homem. Deus sempre desejou separar um povo para si, então ele fez Adão ali no jardim, fez ali a sua esposa Eva, daí depois vem os patriarcas antes de Abrão, e nós vemos toda a genealogia ali de Sete, e vamos ver grandes homens de Deus. Enoque, que andou com Deus e de ter andado com Deus, andado na presença dele, diz a palavra do Senhor que Deus o arrebatou e o tomou para si. Nós vamos ver ali Matusalém e vamos ver Noé. Noé que foi responsável por, depois do dilúvio, vir a nova geração de homens na terra. E daí a partir de Noé tem mais 3 gerações que são seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E daí Deus começa a popular a terra. E a descendência de Sem é a descendência que vai gerar Abrão. E se nós lermos os versículos antes aqui, poucos versículos antes, nós vamos ver que Deus está falando da descendência de Sem e chega na família de Terá. A família de Terá é o pai de Abraão, que se tornou Abraão, que eu vou errar várias vezes, então a gente já fica certo aqui. Que diz, que Terá gerou Abraão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E diz, você decorrer aqui o texto, e que
o irmão Arã morreu. E depois, se você ler o último versículo desse capítulo, vai dizer que Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. O encontro de Deus com Abrão foi num momento em que ele havia perdido o seu pai. Foi no momento aonde ele já estava ali, vivendo um momento de luto, um momento de tristeza. E Deus olhou para Abrão, numa terra aonde as pessoas eram idólatras, numa terra aonde as pessoas se prostravam a outros deuses, numa terra onde as pessoas nem sequer mencionavam o nome do nosso Senhor. Deus olhou para ele e decidiu a partir de Abrão, fazer uma nova nação. E o primeiro contato de Deus é tão simples que, se fosse para qualquer um de nós responderíamos da mesma forma, eu acho, né? É tão simples que ele diz assim, ó: então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra. Quantas vezes o Senhor nos manda nos posicionar, fazer algo, e nós estamos tão diferentes de Abrão e estamos tão mais próximos de Jonas, que Deus ordena fazer algo e daí nós procuramos outro caminho, outra rota, outra direção para não fazer aquilo que Deus ordenou. E Abrão, ali no meio das suas tristezas, das suas angústias, ele ouve a voz de Deus e Deus fala para ele: sai da tua terra. E a terra era o lugar onde ele fazia a sua habitação. Quando nós estamos na nossa terra, é o lugar onde nós fazemos a nossa casa, o nosso lar, é onde nós habitamos, onde moramos. E eu fiquei hoje lendo esse texto e pensando, o que tem a ver eu sair da sua terra? E daí eu lembrei que no ano de 2007, eu saí do único lugar que eu conhecia como lar. No ano de 2007, eu decidi, com muito dinheiro no bolso, eu tinha aproximadamente R$800 no bolso, e falei: eu vou sair daqui e vou para a cidade de Itupeva. E estou até hoje na região, não estou em Itupeva, de forma fixa, embora o Leonardo ali está dizendo: mas virá, é uma ordenança. Se Deus ordenar igual ordenou para Abrão, nós vamos ver isso aí acontecer. E eu saí da minha casa, do lugar da minha habitação, do lugar onde eu tinha conforto, do lugar onde eu sabia tudo o que era para fazer, conhecia todas as ruas, conhecia os estabelecimentos, não precisava do que nós temos hoje, os aplicativos de GPS para me conduzir. Falasse: vamos em tal bairro, eu ia em tal bairro tranquilamente. E Deus disse para Abrão: olha, você está no lugar onde você conhece tudo, aonde você conhece todos, é o lugar onde você tem a sua casa, você tem o seu lar, e na sua casa provavelmente você vai se sentir o lugar mais seguro, e na sua casa provavelmente vai ser o lugar onde você tem estabilidade, mas eu quero que você saia da sua casa. O homem tinha acabado de perder o seu pai. E a primeira ordenança que tinha era: eu vou gerar mudanças na sua vida, e é necessário que você saia. Abraão, ele teve alguns sentimentos que ele teve que seguir. O primeiro foi obediência. Ele teve que obedecer à voz de Deus, sem saber o que estaria por vir. Ele teve que aceitar as mudanças. Ele tinha um lar fixo, ele tinha um lugar onde ele estava ali preparado para ficar, provavelmente para o resto da vida dele. Ele já tinha 75 anos no momento em que o Senhor falava com ele, e talvez ele estava aqui: meu pai já morreu aqui, eu vou continuar aqui, vou morrer aqui no lugar onde está a minha casa. Mas Deus está falando: não, sai da tua casa. E nisso Deus estava querendo dizer assim para Abrão: a partir de agora, eu sou o teu lar. A partir de agora, o seu lugar de residência é viver em mim. A partir de agora, o seu lugar onde você vai se sentir seguro é em mim. A partir de agora, o lugar onde você fala assim: é o lugar que eu chego e descanso e tenho a minha paz, esse lugar é
em mim. E as mudanças que Deus quer gerar nas nossas vidas é dizer que a partir de agora, o lugar aonde você vai ter que levar as suas preocupações é em mim. A partir de agora, o lugar aonde você vai levar o seu choro e tristeza, que pode durar uma noite, mas pela manhã vai vir a alegria, é em mim. O Senhor estava tirando o lugar aonde Abraão tinha os seus fundamentos, aonde tinha o seu alicerce, e estava vivendo momentos de luto, de dor, e estava dizendo: eu vou te levar para um lugar aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor, aonde haverá a minha presença contigo. Se nós lermos lá no livro de Hebreus, vai dizer assim, que Abraão saiu da sua terra e ele procurou a sua nova pátria. E diz assim: e essa pátria que ele foi, caminhou, vagou para encontrar, era uma pátria que não era feita por mãos humanas, mas que o arquiteto era Deus. Abraão, ele decidiu que naquela mudança, realmente, a sua casa, o seu lugar de habitação, aonde ele deveria repousar, era em Deus. E eu e você fomos chamados para sair do lugar aonde nos dá mais conforto neste mundo. Às vezes, talvez a sua segurança de estabilidade, pode ser que não seja o prédio onde você mora, mas talvez o seu lugar de estabilidade é o seu trabalho. Talvez o seu lugar de estabilidade é um relacionamento. Talvez o seu lugar de estabilidade é tudo menos um lar. E Deus está falando: eu quero que você entenda que o seu lugar de estabilidade não é o seu trabalho. Não é porque você vê o dinheiro entrando na sua conta por causa dos dias que você tem trabalhado, que esse é o lugar aonde você deve permanecer. E Deus está falando: se a sua confiança estiver em mim, você vai ter o seu trabalho. Se a sua confiança estiver em mim, você vai ter a sua segurança. Se a sua confiança estiver em mim, se a sua obediência estiver em mim, e você agir em direção àquilo que eu estou dizendo a você, você terá o meu cuidado. Eu sempre falo do meu testemunho pessoal, porque é algo que é verdade, e eu posso falar daquilo que eu vivi. E no último período em que eu estava vivendo ali da minha vida desempregada, na minha vida ali sem recursos, durante 2 anos e 8 meses, 7 meses, 8 meses, Deus me abençoou de diversas formas. Me abençoou com o valor da rescisão, me abençoou com irmãos que dispuseram do seu dinheiro para me abençoar, me abençoou com pessoas que deram cesta básica para me abençoou através da igreja. Mas chegou um mês que eu falei: Senhor, todos os recursos que entram para mim não é suficiente para pagar o aluguel do próximo mês. E orei ao Senhor. E como eu já disse aqui, uma empresa achou meu currículo, não sei em qual site, se foi no LinkedIn, se foi em algum site onde as dezenas de sites que eu deixava meu currículo, e uma empresa me ligou, agendou uma entrevista, tinha várias pessoas lá e tinha apenas 5 vagas. A Elisa foi comigo no dia da entrevista, era na cidade de Americana, uma cidade que eu só conhecia pelo nome, nunca tinha ido. Fiz a entrevista, encontrei um amigo que trabalhava comigo em outra empresa e fiz a entrevista. Voltamos para casa e veio a resposta: você passou na entrevista, agora eu preciso que você traga os documentos, e tem um detalhe: você só vai começar a trabalhar a partir de aproximadamente 3 meses. Eu fui contratado simplesmente e fiquei recebendo o salário sem mover um braço, gastando esforço, sem ter que sair de casa para trabalhar. Eu fiquei um período de quase 3 meses ali recebendo vale pagamento, porque o Senhor me sustentou. Quando eu entendi que Ele era meu lugar seguro, a minha habitação, aonde eu poderia repousar, Ele
simplesmente agiu de uma forma tão maravilhosa que alegrou o nosso lar. Eu lembro que reunimos o Ministério de Louvor e fomos comemorar em Campinas, uma lanchonete, porque foi algo maravilhoso. O cuidado de Deus num momento de extrema dificuldade, aonde nós ficávamos ali pensando: o que vai ser? O que vai acontecer? E simplesmente Deus fez acontecer de um lugar que eu não sabia, não conhecia, nunca tinha escutado, e Deus transformou em bênção em minha vida. Ou seja, se a sua confiança estiver no seu talento, estiver naquilo que você tem neste mundo, simplesmente você vai ser frustrado quando vir as maiores dificuldades na sua vida. Mas se a sua confiança está na palavra de um Deus que fala para Abraão: sai da tua tenda, sai da tua casa, sai da tua terra. Se você olhar para esse Deus e ver que Ele tem falado a mesma coisa para você, a partir de agora, eu quero que você entenda que eu sou o teu lar. Você vai ser uma pessoa abençoada e cuidada pelo próprio Deus. E depois o Senhor diz assim, sai da tua terra e do meio dos teus parentes. Em outra versão vai estar, da tua parentela. E os parentes nada mais são do que os primeiros relacionamentos que nós temos nas nossas vidas, O primeiro relacionamento que nós temos é com pai e mãe. Depois nós temos com tios, primas, primos dos primos, primos das primas, tios, avó, bisavó. Os parentes são aqueles que nós temos os primeiros relacionamentos. E embora Abraão tinha perdido ali naquele momento, um dos seus irmãos e perdido o seu pai, com certeza ele devia ter mais familiares ali naquele lugar, pessoas em que ele tinha um relacionamento. E agora Deus estava dizendo para Abraão: a partir de agora, o seu relacionamento é comigo. A partir de agora, quem vai formar e forjar o seu caráter sou eu. Porque o nosso caráter, a nossa forma de viver é forjada na nossa infância, a partir daquilo que nós nos relacionamos, a partir daquilo que nós conhecemos. E daí Deus estava ali transformando esse caráter. Ele estava falando assim: a partir de agora o seu relacionamento é comigo. Você vai largar de vez a idolatria. Você vai sair dessa terra que não honra o meu nome, que não busca o meu nome, e vai andar comigo, o seu Deus. E se lermos o capítulo 12, mais à frente, Abraão chega num lugar chamado Betel. E ali tem ele constrói um altar, é feito um altar, e ele adora ao Senhor. Deus, Ele quer transformar o seu relacionamento. Não que a partir de agora o Cristo está falando que eu tenho que deixar o meu lar, deixar a minha casa, eu tenho que deixar os meus amigos. Não. Agora você tem que entender que você precisa de um relacionamento que vai forjar um novo caráter em sua vida, que vai forjar uma nova maneira de viver. E se nós olharmos, Abraão, ele teve um processo para ter esse caráter forjado na vida dele. Não foi algo, agora ele saiu da terra e foi forjado. Não, foi de andar com Deus dia após dia. E a palavra do Senhor no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 23. Vou achar. Tiago. Capítulo 2 de Tiago, versículo 23 diz: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Deus, Ele quer ter esse relacionamento contigo, de que as pessoas, quando olharem para você, vai falar: ele tem um relacionamento com Deus, ela tem um relacionamento com Deus. As pessoas vão olhar e vão falar assim: ele e ela são homens e mulheres de Deus, que se relacionam com Deus, que conversam com o Senhor, que têm intimidade, e o Senhor revela as coisas que estão por vir a ele e a ela.
Deus estava dizendo ali para Abraão: eu quero ter um relacionamento contigo, e esse relacionamento que você vai ter comigo vai apontar o seu futuro, porque quando nós andamos com Deus, o nosso futuro, ele não é aguardado como se fosse um mero destino. Nós sabemos qual é o nosso futuro. Deus nos trouxe o seu Filho amado Jesus Cristo, e Ele morreu naquela cruz para nos salvar, para nos libertar, descendência de Abraão. E simplesmente para dizer que o nosso futuro é viver com Ele eternamente. Só que tem dias que eu fico pensando, se nos relacionamos com Deus tão pouco, oramos tão pouco e buscamos tão pouco, como podemos desejar viver com Deus a eternidade? Será que Deus vai aceitar um relacionamento vazio? Será que Deus vai aceitar um relacionamento onde não há compromisso com a sua palavra? Será que Deus vai aceitar um relacionamento onde eu não sou moldado e forjado por Ele? É apenas um relacionamento de aparência. Como diz a palavra do Senhor através do profeta Isaías e através do próprio Jesus, diz que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está tão longe de mim, está tão distante. Hoje vivemos um relacionamento aonde cantamos: essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Mas quantas pessoas eu vi cantando essa canção, quantas pessoas eu vi colocando em posts do Instagram, em posts do Facebook ou no WhatsApp, nos status, né? Quantas pessoas eu vi colocando essa canção e dizendo: essa casa é sua casa, eu deixo ela para você. E quando você vê a história dessa pessoa, nós não conseguimos encontrar Deus com ela. Nós não conseguimos encontrar um relacionamento dela com Deus. E Deus estava dizendo: a partir de agora, eu sou o teu relacionamento. Eu sou o seu amigo. Eu sou aquele que vai te conduzir e vai te dar direção. Se você olhar para a minha palavra, se você se dedicar a mim, se você gastar tempo comigo. Relacionamento, ele demanda tempo, né? Relacionamento, nós nos conhecemos a partir do tempo em que passamos com aquela pessoa. Eu conheci a Elisa, não vai chorar. Eu conheci a Elisa, e quando eu conheci de fato, né? Quando eu fui querer ter um relacionamento com ela, e nós começamos a conversar e compartilhar as nossas vidas. E conforme nós fomos compartilhando as nossas vidas, houve um momento em que a minha vida não vivia sem ela e a vida dela não vivia sem a minha. Ela fez até um coração, #partiu. E relacionamento é isso. É um momento em que nós nos relacionamos e compartilhamos da nossa vida e com a vida do próximo, nesse caso Deus. E vai chegar um momento em que você vai olhar para a sua vida e você vai perceber que não existe espaço na sua vida sem Deus. Isso é relacionamento. Só que para isso acontecer, não vai ser a minha oração de 15 minutos que vai resolver. Não vai ser leitura de 3 capítulos da Bíblia que vai acontecer. Vai ter que ser com dedicação. E conforme nós vamos olhando para a palavra de Deus e orando ao Senhor, e Ele vai falando ao nosso coração, nossa estrutura vai sendo moldada, vai sendo forjada por Deus, e nós simplesmente começamos a perceber que não há espaço na nossa vida que não possa ser dominada completamente por Deus. Deus, Ele deseja formar um caráter em nossas vidas. Um caráter de pessoas santas. Não pessoas com auréolas na cabeça, mas pessoas santas simplesmente porque se separam para Ele. Que simplesmente ao ouvir a sua voz, Ele fala: sai, sai. E simplesmente fala: a partir de agora eu vou me relacionar contigo.
Qual é o relacionamento que você tem vivido com Deus? É um relacionamento superficial, aonde os seus lábios professam o nome de Jesus, mas o seu coração está longe? Mas é um relacionamento onde Deus está dentro de você, dentro do seu coração, e simplesmente você não consegue agir sem falar o que o Senhor deseja que eu faça. Irmãos, como eu disse, Abraão, ele não foi transformado assim, ó. Se você ler o mesmo capítulo mais à frente, você vai ver que ele foi para uma terra chamada Egito, e chegou lá, ele disse para sua esposa Sarai, falou: olha, você é muito bonita, e com certeza o povo daquela terra vai te desejar, e eles vão querer me matar por causa de você. E ele simplesmente falou para ela: vamos fazer assim, você diz que é minha irmã e está tudo resolvido. E diz que o povo do Egito ali aceitou que Abraão entrasse ali na terra e ficasse lá, e logo assim o príncipe ali, o rei do Egito, ele quis ter um relacionamento com Sarai. E Deus ali, ele traz o quê? Maldição sobre o povo do Egito. E Deus ali, ele... Vamos ler aqui. Quando Abraão chegou no Egito, quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo os homens da corte de Faraó, elogiaram diante de Faraó, e ela foi levada ao seu palácio. E ele a tratou bem, e Abraão, por causa dela, Abraão recebeu ovelhas e bois e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o Faraó e a sua corte com graves doenças. O ato de Abraão trouxe consequências para o povo do Egito, porque Sarai era uma mulher casada. E também trouxe consequências para a vida de Abraão, porque essa mentira fez com que ele saísse dali como uma pessoa mentirosa, fez com que ele saísse ali como uma pessoa que não fosse de confiança, fez com que ele saísse dali como uma pessoa que não carregava com ele um Deus Todo-Poderoso. E foi algo que foi humilhante para a vida de Abraão. E também, irmãos, todo pecado tem consequência. Diz aqui, né? Disse o faraó, né? Foi por isso que eu tomei para ser a minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. Ele foi expulso do Egito. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com a sua mulher, a quem tudo e com tudo que possuía. Ele foi expulso. Se nós lemos os versículos aqui, dizia que o nome dele seria grande, ele seria abençoado, todo mundo o conheceria. E a partir desse momento, uma terra chamada Egito conhecia ele como um grande mentiroso. Conhecia como uma pessoa que não trazia consigo a verdade. E o nosso Deus é um Deus de verdade. Era para ser conhecido como um cara que ia chegar no Egito e abençoar, como foi José. José no Egito, ele simplesmente abençoou aquela terra de tal forma que quando ele abençoou o Egito, a palavra do Senhor diz que ele abençoou todas as nações da terra. Qual é a maneira de relacionamento que você está querendo com Deus? Abraão estava sendo forjado em andar com Deus, até se tornar o amigo de Deus. Eu e você estamos sendo forjados para que também possamos ser chamados de amigos de Deus, porque nós cremos no Senhor, e isso vai ser nos imputado como justiça, diz a palavra de Deus. E depois que Abraão saiu ali da terra, e depois que ele saiu do meio da sua parentela, dos seus parentes, diz a palavra do Senhor: sai da casa de teu pai. O lugar mais seguro que um filho tem é nos braços do pai. O lugar mais seguro que um filho tem quando criança, aconteceu alguma coisa, o que acontece? O pai e a mãe vai lá e toma no braço, dá aquele beijo no dodói, e ele fala: passou? E ele: passou. O lugar mais seguro é esse, aonde nós vamos ser acolhidos, abraçados, envolvidos, e que mesmo que pareça que o seu inimigo é tão grande lá fora, o seu pai te protege de tal forma que ele não deixa aquele seu inimigo te pegar. O pai é aquele que defende, e a casa do pai é o lugar onde nós temos as nossas defesas. E simplesmente Deus estava dizendo para Abraão agora: eu sou
a tua segurança. Eu sou a tua segurança. Não existe melhor lugar para estar seguro se não for nos braços do Pai. Como eu disse hoje durante o louvor, no livro de Isaías, acredito eu que é no capítulo 40, o versículo eu vou deixar para os irmãos procurarem, não vou dar tudo de bandeja, não é que eu não saiba agora. Diz assim, simplesmente: eu sou o Senhor, que te tomo com a minha mão direita, e te levanto, te fortaleço, te ajudo. Eu sou o Senhor teu Deus. Quer palavra mais de segurança maior do que essa? Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o teu Pai. O apóstolo Paulo no livro de Gálatas vai dizer assim, e no livro de Romanos, eu acredito também, diz que Ele é o nosso Abba Pai, o nosso paizinho. E esse Deus que é tão paternal, que acolheu Abraão, Ele está dizendo, ó, a sua segurança quem dá sou eu. Então, meu irmão, quando virem os dias maus, quando vir a vontade de chorar, quando você olhar para o pasto como olhou Abacuque, e você não ver pasto ali para alimentar as ovelhas, quando você olhar para o pasto e não ver as ovelhas, que você não ver a manada, quando você olhar para a oliveira e não ver o fruto da oliveira que é a azeitona, quando você olhar para a plantação ali das uvas, que é a videira, e não ver uvas nas videiras, e você fala, eu queria me alimentar, eu preciso de um sustento, eu preciso de algo, e parecendo que tudo não vai dar certo, você vai poder falar como disse Abacuque: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E sabe o que virá sobre a sua vida? Vai vir um pai que te sustenta, um pai que te socorre, um pai que vai estar contigo e vai dizer, olha, fica tranquilo, a partir de agora eu estou te fortalecendo, porque eu estou te tomando pelos meus braços, estou cuidando de você. Porque mesmo que uma mãe se esqueça de um filho que ainda mama, eu, todavia, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. E esse é um pai que olha para mim e para você e diz, fica tranquilo, eu sou a tua segurança. E daí diz a palavra do Senhor que um homem sábio é aquele que edifica a sua casa sobre uma rocha, porque quando vir a tempestade e quando subir os rios, ela jamais será abalada. Enquanto o homem tolo é um homem que constrói a sua casa sobre a areia, e quando vir a grande chuva e quando vir os rios, ela simplesmente sucumbirá. E eu e você agora temos que saber que nosso Deus nos fez homens e mulheres sábias, que tem um Deus que nos deixa plenamente seguros por causa do seu Filho Jesus. Não existe nada que Satanás possa fazer para te tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não existe nada, de maneira alguma, que Satanás possa esticar os dardos inflamados e aplacar e te alcançar, porque a palavra do Senhor diz que existe um escudo chamado fé que aplaca os dardos inflamados do diabo. E é essa fé que nós declaramos um dia: Jesus, o Senhor é dono da minha vida. Eu o confesso como o meu único e suficiente Salvador. E a partir desse momento, meu irmão, aquele homem, aquele Senhor que falou com Abraão, ele se tornou seu pai. E ele está contigo nos braços. Diz a palavra do Senhor que aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. E você está ali cuidado, debaixo dos braços do Pai. Diz a palavra do Senhor que Deus olhou para Jerusalém, Jesus olhou para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, quantas vezes eu quis vos juntar debaixo dos meus braços, como uma galinha junta debaixo das suas asas os seus pintinhos. E Deus disse isso para
uma nação que é descendente de Abraão. Mas, simplesmente, esse nosso Deus, Ele hoje nos colocou debaixo dos seus braços e nos sustenta. E nós podemos cantar, como canta Laura Sogueles, dizendo simplesmente que nos braços do nosso Pai é o nosso descanso. Então agora nós passamos nesse primeiro versículo que diz, né? Sai da tua casa. O efeito sair da nossa casa, ele vai gerar em nós obediência, vai gerar mudança e vai gerar dedicação e confiança em Deus. Que eu e você possamos estar dispostos a ser mudados por Deus, obedientes de forma total a Ele e dedicados à sua obra e ter plena confiança que Ele está conosco. Porque no versículo 2 ele vai dizer assim, ó: e farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. O nome dessa pregação é: e tu serás uma bênção. E nesse versículo ele diz assim, ó, que simplesmente farei de você um grande povo. Deus está trazendo sobre a sua vida crescimento, amadurecimento. Deus estava começando através de Abraão uma nova descendência na terra, a qual dura até hoje. Quantas nações se sucumbiram durante os séculos, mas a nação de Israel permanece, a descendência de Abraão permanece. Deus está trazendo, você ser uma grande nação, Deus está trazendo sobre a sua vida amadurecimento, uma pessoa madura, uma pessoa que vai anunciar o evangelho, porque simplesmente nação são pessoas, é um aglomerado de pessoas que falam o mesmo idioma, que nasceram no mesmo lugar. E Deus simplesmente está dizendo que vai fazer de você uma grande nação. Simplesmente Deus está dizendo que você vai ser aquele que vai andar pela terra, vai andar pela sua cidade, vai andar ali com seus vizinhos, vai andar com seus amigos da igreja e os seus amigos do trabalho, e vai anunciar o reino de Deus. E esse reino de Deus, ele vai ter novos filhos, e essa grande nação vai aumentar e aumentar e aumentar. Deus, ele deseja ter filhos maduros, que entende que o seu relacionamento com ele não é simplesmente para que termine ali, mas é para gerar novos filhos, para que a nação de Deus continue aumentando. Se lermos lá, eu deixo aqui para vocês, leiam o capítulo 3 de Gálatas, e lá vai falar de Abraão, e vai falar dessa nação, vai falar que essa nação que cresceu por crer em Cristo Jesus, ela se torna descendência de Abraão. Eu e você somos descendências de Abraão porque nós cremos no Filho de Deus, em Jesus. Então você vai ser um filho maduro que vai proclamar o evangelho do Senhor. E depois ele diz, né? E você será uma bênção. Nós vamos ser aqueles que, por onde andarmos, vamos poder abençoar a muitos, porque a presença de Deus está conosco. O livro de Salmos, capítulo 84, vai dizer assim, que bem-aventurado é o homem que, andando por lugares áridos, faz dele um manancial. Vem a primeira chuva e enche aquele lugar e cobre de bênçãos. Quem é você, filho de Deus? Você é aquele que tem o rio de águas vivas fluindo do seu interior. Você é uma pessoa que é abençoada e está liberada por Deus para abençoar por onde você passa. E quantas pessoas você conhece e quantas vidas estão vivendo uma terra seca, uma terra árida, e simplesmente o que ela está precisando é da água. E a água viva, diz o Senhor Jesus, é Ele. O Senhor Jesus disse para aquela mulher, né? Se você beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água da vida, se você beber da fonte que eu tenho para jorrar agora,
você nunca mais tornará a ter sede. E ele diz: eis que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. E simplesmente, aquela mulher, ela saiu dali depois de ter a sua vida transformada por Jesus e ter bebido da água da salvação, conhecido que Cristo era o Senhor, que a palavra vai dizer que ela saiu dali daquele lugar e simplesmente saiu a anunciar que ela encontrou o Messias, encontrou o Salvador. O primeiro missionário da Bíblia, todo mundo sabe que foi Jonas, mas o segundo missionário foi essa mulher, porque essa mulher saiu a proclamar o Evangelho ali na região onde ela vivia. E nós somos ser abençoados, ser uma bênção, é entender que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. E por sermos mais que vencedores, eu e você carregamos conosco um Deus que vence todas as batalhas, e nós podemos anunciar para o nosso próximo esse Deus que vence as batalhas. E simplesmente aquela pessoa que era uma terra seca e árida, sem vida, passa a ter a vida de Deus por causa de você. E depois diz, né, aqui no versículo 2: tornarei famoso o seu nome. No livro de Êxodo, o capítulo 3, o versículo 6, vai ser o primeiro momento em que nós vamos ver Deus dizendo assim, ó: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vai ser a primeira vez em que Deus vai se apresentar para alguém, e esse alguém era Moisés, e ele disse: eu sou o Deus de Abraão. Irmãos, vai chegar um momento em que vão falar assim para você: olha, chama lá o Deus do Vitor, chama o Vitor, porque ele tem um Deus que habita na vida dele, ele vai poder transformar a minha história. Chama lá fulano, porque ele tem um Deus todo-poderoso. Ou senão vai falar assim: clama pelo Deus do Vitor, porque ele é um Deus poderoso. Outro testemunho da minha vida é que um dia meu tio estava em casa, ele já é falecido, mas todo mundo tentava agir ali naquele ambiente para que a vida dele fosse mudada, fosse transformada, e ele não abria a boca, não falava nada, e minha avó falou assim: chama o meu neto, chama o Cristiano. Minha avó, já disse a todos aqui, minha avó, desde que eu a conheço, ela vive em terreiros de macumba, vivia em terreiros de macumba. Não tem relacionamento com Deus vivo, mas naquele dia ela teve que reconhecer o Deus do neto dela para entrar na sua casa e gerar vida naquele ambiente. E isso é ter o seu nome reconhecido em toda a terra. Quando as pessoas olharem e falar assim: chama fulano, ou vamos clamar o Deus de fulano, porque ele pode nos atender. Daniel foi assim diante de 2 reis. Ele falou assim, ó: o Deus de Daniel é o único Deus verdadeiro. E vai ser assim na sua vida também. Vão falar: o Deus do Leonardo é o Deus verdadeiro, o Deus da Dora é o Deus verdadeiro, o Deus da Elisa é o Deus verdadeiro, o Deus da igreja é o Deus verdadeiro. E quando falarem isso, seu nome está sendo famoso, porque você percebeu que está falando que é o seu Deus? Está colocando o seu nome aí? E o seu nome é famoso não porque você é o famosão, mas simplesmente porque você vive em Deus, está em Deus e permanece em Deus, e por isso o seu nome é famoso. Não existe fama neste mundo verdadeira se não for daqueles que são filhos de Deus. Porque quando nós somos conhecidos, não é por causa dos nossos atributos, é por causa dos atributos de Deus. E a Bíblia diz que toda a honra e toda a glória sempre será dada a Deus. E quando Deus termina isso, ele diz assim, ó, versículo 2: e você será uma bênção. Quando você estiver nele, permanecer nele, andar com ele, juntinho dele, como diz a canção infantil,
Deus estará contigo e vai fazer de você uma bênção. Você vai abençoar essa terra porque Deus está contigo. Que você agora possa se colocar de pé no seu lugar e entender que o seu relacionamento com Deus, a partir de agora, ele tem que ser de andar com Ele, de sair do lugar onde você tem o maior comodismo, sair da frente da sua televisão, sair da frente do seu computador, sair das redes sociais e dizer: a partir de agora, meu lugar seguro não é o que me faz rir, não é o que me faz passar o tempo, mas é a presença do Deus vivo. Você que vai fazer seu pedido de oração, já pode colocar no chat da igreja, que daqui a pouco nós vamos orar. E entenda, Deus quer fazer de você uma bênção, mas para isso precisamos mudar a nossa maneira de viver, obedecer a Ele, nos dedicar à presença dEle e ter confiança nele. E esse alguém que eu quero dizer que você tem que fazer tudo isso é Cristo Jesus, o nosso Salvador. A palavra do Senhor no mesmo capítulo 12, no versículo 7, diz que, deixa eu pegar aqui e ler certinho para não enganar-me, para encerrar. Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. E a palavra do Senhor diz que Cristo Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Tudo que Abraão fez foi simplesmente nos apontar para os cuidados e zelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você agora possa determinar isso na sua vida e dizer: eu vou ser cuidado por um Pai que me ama. Ele vai ser meu lugar de habitação seguro. Ele vai ser a pessoa que vai me dar a direção para onde eu devo ir. Eu esqueci desse tópico, ele diz, né? E vai para o lugar que eu te mostrarei. E Deus está querendo dizer para a sua vida hoje: eu sou a tua direção. Se você seguir aquilo que eu deixei traçado para você, você vai ser uma bênção. Deus te fez para ser uma bênção para essa nação chamada Itupeva, chamada São Paulo, chamada Brasil. E também te fez para ser uma bênção fora da nação brasileira, para o mundo, porque o Evangelho vai ser propagado até os confins da terra. E Deus incumbiu essa missão de você ser uma bênção, anunciando o reino dele. Abraão, ele creu que ele ia viver numa terra que não era feito por mãos humanas, mas uma mão a qual o arquiteto era o Deus Todo-Poderoso. E é para essa terra que eu e você estamos indo. E enquanto nós estamos marchando para lá, que nós possamos convidar mais pessoas para ir para o mesmo lugar. Porque assim eu e você somos uma bênção. Quando anunciamos o reino de Deus e anunciamos aquilo que vivemos, naquilo que nos movemos e naquilo que nós existimos. E diz a palavra do Senhor no livro de Atos que essa é a verdade: nele nós existimos, nele nos movemos e somos a sua geração. Nós somos a sua descendência. Você então é chamado de filho de Deus. Vamos orar agora, entendendo a paternidade do nosso Deus que está cuidando de nós. Deus Todo-Poderoso, nós entendemos que sem Ti não podemos viver. Entendemos, ó Pai querido, que o Senhor, ó Pai querido, é quem nos toma pelo braço e que nos fortalece. Entendemos, Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, que se importa tanto conosco, ó Pai querido, que ainda que uma mãe que se esquece do seu próprio filho que ainda mama, o Senhor diz: eu todavia jamais me esquecerei de Ti. E esse Deus Todo-Poderoso que não se esqueceu de nós, simplesmente enviou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz. E diz a Tua palavra que o Senhor amou tanto as nossas vidas, tantas nossas vidas, que deu o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz em nosso lugar, para morrer por nós pecadores. Mas essa morte derramou sangue, e esse sangue nos purifica de todo pecado.
Esse mundo nos dá autoridade para andar nessa terra e conhecer o Senhor dia após dia. Esse filho, ele voltou aos céus, ele morreu, mas ressuscitou e voltou aos céus e nos deixou o Santo Espírito do Senhor, que nos faz clamar: Abba, Pai. Todos os dias nós podemos dizer: Paizinho, obrigado por cuidar de nós. E esse Deus Todo-Poderoso que enviou o seu Santo Espírito nos tornou filhos de Deus, e hoje nós somos a bênção que essa nação precisa, porque Cristo Jesus habita em nós. Então, Senhor, que o Senhor nos faça andar sim pelos lugares áridos e proclamar o Teu Evangelho, para que ali, ó Pai querido, possa brotar o quê? Um manancial de águas vivas. E nós sabemos que esse manancial de águas vivas é o próprio Deus, é o próprio Jesus, o nosso Senhor. Pai querido, então que nós possamos ser uma bênção para essa cidade, uma bênção para essa nação, uma bênção para os nossos amigos, que nós possamos ser uma bênção, Pai querido, que vai transformar todos os lugares em que nós andarmos, porque o Senhor está em nós, porque nós nos movemos em Ti e porque nós somos gerados por Ti. Em Teu nome santo, Pai querido, que eu declaro que essa igreja mais que vencedora é uma bênção no nome do Senhor, que os Teus filhos são uma bênção no nome de Jesus. Eu oro a Ti, Senhor, e agradeço, e que possamos andar cada dia dizendo: o Senhor reina em justiça e em verdade. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, que ela possa gerar em você expectativa de filho que ouve a voz do Pai, em nome de Jesus.